Shalom, ou se você preferir, a graça e a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, iremos ler do versículo 1 ao versículo 14. Vamos lá. Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2. A graça seja a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Bom, o apóstolo Paulo, ele envia aqui uma carta ao povo de Éfeso, na Grécia, agradecendo a Deus e dando graças a Deus pelo o amor de Deus, que ele fala aqui, conforme bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos abençoados por Deus todos os dias, sem você perceber. Sem você perceber, você está sendo abençoado por Deus todos os dias. Portanto, nós devemos viver conforme está escrito aqui no versículo 4. Conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Cristo, Deus, já nos escolheu para que nós vivermos de uma forma que é da conduta dele. Uma conduta santa, uma conduta digna de ser chamada filho de Deus, ser chamada filhos da criação de Deus, filhos criados por Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa, ser santos e sem culpa diante dele em amor. Essa parte de ser santo e sem culpa é viver uma vida crendo no sacrifício de Jesus Cristo. Porque se nós vivermos sem crer em Jesus Cristo, nós viveremos com culpa do nosso pecado e não conseguimos atingir a santidade. Nós somos santificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Foi através do sangue de Jesus que nos purificou de todos os nossos pecados. Por isso devemos andar conforme ele nos escolheu. Ele aponta também para Adão. Ele criou o primeiro homem para viver em santidade, para viver no Éden, ali, em santidade, sem culpa, em amor ao que Deus fez. E é assim que nós temos que viver, como se estivéssemos no Éden, em santidade, sem culpa, diante dele. Temos que andar todos os dias como se estivesse frente a frente já na presença de Deus. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez aceitáveis a si no amado. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Versículo 8. Que ele nos tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Versículo 9. Tendo feito conhecido entre si nos mistérios da sua vontade, segundo a sua complacência, que propuseram em si mesmo. Versículo 10. Que na dispensação da sua plenitude nos tempos,
Ele possa nos reunir em Cristo com todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele. Versículo 11. Em quem também obtemos a herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos, para louvor da sua glória, os que primeiros confiaram em Cristo. Versículo 13. Em quem também vós confiaste, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. O qual é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, o apóstolo Paulo aqui nos ensina que nós fomos escolhidos para vivermos em santidade, vivemos afastados do pecado, vivemos de um modo que traga louvor e glória ao nosso Deus, que as pessoas vejam e falam: este é um verdadeiro filho de Deus, esta é uma verdadeira filha de Deus, pois a atitude demonstra quem a pessoa é, a atitude demonstra quem a pessoa crê, em quem a pessoa crê. A atitude, a escolha, as decisões apontam se nós somos filhos amados de Deus, se nós fomos regenerados pelo sangue de Jesus Cristo, ou nós estamos desprezando o sangue de Jesus Cristo. Que nós vamos viver dessa forma, como Cristo nos predestinou, como Deus nos predestinou. Ele nos fez, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu para vivermos como santos sem culpa, como se estivéssemos no Éden. Ele não fez o Adão para pecar, ele fez o Adão para viver em santidade e em comunhão com ele. Porém, Adão fez uma escolha. Adão fez uma ação de comer o fruto da desobediência. Que todos nós viemos viver escolhendo o fruto da obediência, obedecendo a Deus em tudo. Isso é viver em santidade. Fazendo tudo em graças e em louvor a Ele. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos dê força, sabedoria, discernimento para nossas escolhas e decisões. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém e amém. Viva uma vida escolhida por Deus. Não viva uma vida escolhida que vai te levar à perdição. Viva uma vida escolhida por Deus que vai te levar para a salvação, por intermédio de Jesus Cristo. O sangue dele nos purificou de todo pecado. Amém.